bom que você está aqui. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste, deixa eu me apresentar. Eu sou a Silvia Werneck, eu sou crítica de arte e curadora, e esse é o Arte em Tudo. Esse canal foi criado por mim e pelo Henrique Luz, que é jornalista e também curador, e aqui a gente fala sobre assuntos do cotidiano, comentando esses assuntos através de obras de arte. Então, a cada semana, a gente escolhe um assunto e comenta sobre esse assunto, mostrando trabalhos de artistas brasileiros e internacionais. E se você não viu os episódios anteriores sobre racismo e sobre poder, é só você checar aqui na página que as opções vão aparecer. Então, antes de mais nada, eu já quero pedir para você assinar o canal, deixar sua curtida e ativar o sininho das notificações. Assim você fica sabendo quando a gente lançar um conteúdo novo. E eu já quero aproveitar para agradecer a você que se inscreveu. Super obrigada, isso é muito importante para a gente. Porque aí o YouTube fica sabendo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele sugere esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então, bora lá, que a gente não tem tempo a perder, o futuro tá logo ali na esquina. Bom, quando a gente pensa em futuro, quase nunca é de uma forma neutra. Ou a gente acha que ele vai ser muito melhor ou muito pior. Nesse momento que a gente está, de pandemia ceifando a vida de mais de 200 mil brasileiros, de economia em crise, de gente que acha que a Terra é plana, que quem tomar vacina vai ter um chip implantado no cérebro ou vai se transformar em jacaré, eu acho que o mais comum é a gente não ter uma perspectiva muito animadora do futuro, não. Mas, de qualquer maneira, eu queria começar mostrando um trabalho que tem um tom um pouquinho mais otimista. É um trabalho da Violeta Parra, que ela é mais conhecida como cantora e compositora, mas pouca gente sabe que ela, além disso, além de cantora, compositora e folclorista, ela era também pintora, ceramista e fazia tapeçarias com a técnica da arpigeira, que é uma técnica de bordado bastante comum no Chile. A Violeta Parra nasceu em 1917 em São Carlos, no interior do Chile, e morreu em 1967 em Santiago. Na verdade, ela decidiu acabar com a própria vida. Mas, enfim, o trabalho que eu vou mostrar, ele é um pouco mais otimista. Bom, a Violeta ela começou a se apresentar como cantora aos 15 anos e ela é considerada uma das principais representantes da canção popular chilena. Inclusive, as composições dela com temas sociais serviram como hinos de resistência revolucionária em vários países latino-americanos. A Violeta Parra catalogou e gravou cerca de 3.000 registros do cancioneiro popular do Chile. Ela começou a pintar e a bordar em arpigeira no fim da década de 1950. Em 1964, ela foi a primeira artista latino-americana a expor no Museu de Artes Decorativas, no Louvre. Contra a Guerra é um trabalho pacifista, apesar da escopeta que aponta para a pomba, que é um símbolo da paz. Essa tapeçaria foi realizada em 1962, quando o artista vivia na Europa. Nessa época, o mundo estava bastante tenso, era a época da crise dos mísseis em Cuba. O Chile também, em particular, ele estava enfrentando conflitos de fronteira com a Bolívia. Bom, todos os personagens nessa tapeçaria carregam pombas brancas, como um símbolo praticamente universal da paz. A figura azul, ela representaria a etnia indígena Mapuche, que tem essa cor como um símbolo sagrado. A verde representa a esperança, e ela carrega também um lírio, que é o símbolo do primeiro, é a flor do 1º de maio na França, que é o Dia dos Trabalhadores. A terceira personagem, em vermelho, ela traz em cima da cabeça uma menorá, que alude ao povo judeu. E, finalmente, a última, em violeta, seria uma representação da própria artista. E ela carrega, além de uma pomba, um ramo em forma de cruz. Esse seria um crucifixo do cristianismo popular,
que seria uma representação da cruz anterior à teologia da libertação. Na parte superior, a gente pode ver umas bandeirolas de tons festivos e também uma tenda. Essa tenda, segundo a artista, ela representaria a capacidade de abrigar todas as pessoas e todas as artes. A Violeta Parra ela chegou a concretizar, sem muito sucesso, o sonho de ter um centro cultural numa grande tenda. Esse projeto ela realizou na região de La Reina, em Santiago mesmo, mas na verdade as coisas não saíram tão bem, né? Era um espaço para reunir artistas, promover cursos e formação em arte. Bom, Violeta foi uma mulher passional na vida e na arte. Isso talvez explique por que ela decidiu sair desse mundo com apenas 49 anos. Em 2015, em Santiago, no Chile, foi inaugurado o Museu Violeta Parra. Nesse museu estão reunidas obras dela nas diversas manifestações que ela criou, como a música, a pintura e também as tapeçarias. A segunda artista sobre a qual eu vou falar hoje, nesse nosso tema de futuro, é Nélia Azevedo, que é mineira, mas vive em São Paulo já há muitos e muitos anos. A Nélia começou a sua carreira artística depois de já ter criado os filhos. Isso, aliás, é uma coisa que diz muito sobre como as mulheres são levadas a dedicar a vida ao cuidado com os outros, em detrimento das suas próprias aspirações. Bom, a Nélia Azevedo vai ter aí uma perspectiva um pouco mais sombria sobre o contexto atual e, portanto, sobre futuros possíveis. O trabalho da Nélia Azevedo, ele tem uma certa ênfase em intervenções efêmeras, tá? Ele é um trabalho que investiga o modo pelos quais os humanos ocupam os espaços sociais e políticos e os impactos que eles causam, tanto na sociedade quanto na natureza. O trabalho que a gente vai mostrar hoje se chama Estado de Suspensão. É uma instalação performance que a artista fez em junho de 2019 na frente do Teatro Municipal de São Paulo. Trata-se de uma instalação, são 1000 esculturas feitas de gelo em formas humanas alongadas, tanto femininas quanto masculinas. A ação, ela começa com essas figuras sendo penduradas numa estrutura metálica em diferentes alturas. Embaixo, no chão, tem bacias, tachos, panelas que recolhem a água desse gotejamento. Esse gotejamento começa instantaneamente, no momento que as figuras entram em contato com a temperatura ambiente. Então elas são atravessadas por uma luz que acaba realçando essa divisão da luz pelo gotejamento. E o som também é captado em tempo real e amplificado. Então isso, na verdade, acaba criando praticamente uma melodia da desaparição. Porque se a gente for pensar bem, a vida ela é efêmera, ela é passageira. Olhando para esse trabalho, a gente pode pensar em várias coisas. Pode vir à tona a questão do aquecimento global, a gente pode pensar na ação humana sobre a natureza, que acaba tornando complicada a sobrevivência da própria espécie humana, e a gente pode pensar em como todas essas coisas elas estão ligadas à destruição da natureza. Mas o estado de suspensão, ele fala também do momento histórico, social e político que o país atravessa. Essas figuras penduradas por esse fio, que somente é capaz de retê-las por poucas horas, elas são um alerta, uma analogia com a situação que a gente vive politicamente. A gente tem uma situação de sufocamento de direitos nos últimos anos. Conquistas históricas como leis trabalhistas, direitos humanos para grupos socialmente vulnerabilizados, medidas de preservação ambiental e políticas de combate às desigualdades vêm sendo desmontadas. Se as coisas continuarem como estão,
onde é que a gente vai parar? Que futuro a gente pode ter? Bom, para encerrar esse nosso assunto de hoje, vamos falar daquele que nos dá a honra de compor o cenário desse canal. É Alex Fleming, brasileiro, radicado em Berlim e um dos grandes artistas da atualidade. Quem mora em São Paulo e anda de metrô já deve ter visto um dos trabalhos dele, que são retratos de anônimos com fragmentos de poemas. Esses painéis eles são colocados em vidros na estação Sumaré do metrô. Tem também um trabalho semelhante, embora não com poemas, apenas com os retratos e essa manifestação cromática que estão na fachada lateral da Biblioteca Mário de Andrade. Bom, o Alex Fleming tem uma trajetória que começou na metade da década de 70 e o trabalho dele sempre foi indissociável do contexto em que ele acontece. Não é incomum que a gente veja nos trabalhos a inserção de palavras, textos ou alguma imagem simbólica que localiza o elemento disparador das criações. Ele se interessa por pessoas, como elas são vistas, como elas são inseridas ou invisibilizadas na sociedade e como os acontecimentos locais e globais afetam as vidas dessas pessoas. O Fleming também se interessa muito pela arquitetura. Ele foi aluno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP nos anos 70, e embora ele nunca tenha sido arquiteto, como aliás muita gente que cursa a FAO, USP, o interesse dele em como a arquitetura afeta a vida das pessoas é visível. A última série do Fleming se chama Apocalipse, e nela o que a gente vê são marcos arquitetônicos de vários lugares do mundo que são retratados como que explodindo, ruindo ou em chamas. Essa série foi realizada entre 2015 e 2019, quando o mundo estava sob o impacto de seguidos ataques terroristas em diversos países, comandados pelo Estado Islâmico. Essas telas, devido às suas grandes proporções, elas meio que engolem o espectador para dentro dessa explosão de cores. A história das culturas mostra para a gente que as religiões criam uma série de narrativas para explicar 3 perguntas básicas: de onde viemos, o que é que a gente está fazendo aqui, para onde vamos. E o Apocalipse é a revelação do fim, é a resposta dentro da mitologia cristã para a pergunta: para onde vamos? Então, ela também preconiza o início de um novo mundo, de uma possibilidade de um outro mundo pós-apocalíptico. Esse mundo novo vai ser melhor? Vai ser pior? O futuro é construído a todo instante e por nós. São as nossas atitudes e escolhas que vão moldando a realidade. Talvez isso tudo que a gente está vivendo sirva para a gente lembrar do velho ditado: uma andorinha só não faz verão. E eu queria encerrar citando uma fala do personagem do Charlie Chaplin no filme O Grande Ditador, e é o discurso final desse grande ditador. E ele diz: nesse mundo há lugar para todos, a terra é boa e rica e pode alimentar a todos. O estilo de vida pode ser livre e lindo, mas nós perdemos a mão. A ganância envenenou a alma do homem, criou uma bandeira de ódio que nos levou ao caminho do sofrimento e derramamento de sangue. Desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. Máquinas que nos deram abundância nos deixaram na escassez. O conhecimento nos deixou cínicos. Nossa inteligência nos fez duros e hostis. Pensamos demais e sentimos pouco. Mais que máquinas, precisamos de humanidade. Mais que inteligência, precisamos de gentileza e bondade. Sem essas qualidades, a vida será violenta e tudo será perdido. Bom, que a gente seja capaz de escolher bem, né? E esse foi o 3º episódio do nosso Arte em Tudo. Eu espero que você tenha gostado.
Eu conto com a sua curtida, a sua inscrição, a ativação do sininho. Compartilha também, por favor. E eu espero te encontrar aqui na semana que vem para mais uma conversa. A gente ainda não sabe qual vai ser o tema, mas qualquer que seja ele, aqui tudo é um pretexto para a gente falar sobre arte.